Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas, membros da mesa. Também quero cumprimentar o Luciano Galvão Coutinho. Muito obrigado pela presença. Duas perguntas apenas. Sobre a denúncia que o Ministério Público fez, doutor Luciano Coutinho, em 2010, no dia 6 de abril, o então presidente da República, enquanto o senhor era presidente, participou de uma reunião da diretoria e do Conselho de Administração do BNDES, orientando a elaboração de uma agenda de ações para o próximo período. Segue o trecho do informativo semanal do banco sobre esse encontro, 2010. Nas mais de 3 horas de reunião, o presidente Luciano Coutinho fez um balanço da política e ficou decidido, por orientação do presidente Lula, que a Secretaria Executiva do PDP promoverá a construção de uma agenda de ações para o período de 2011 a 2014. Essa agenda, isso aí já não está mais no informativo semanal. Essa agenda, não por acaso, isso é uma avaliação do Ministério Público, não por acaso privilegiaria investimentos do BNDES em países da África e América Latina. Desse modo, a agenda do BNDES para 2011 e 2014 coincidiria com os objetivos do Instituto Lula, que seria criado em 2011, logo no início do outro ano, que tem por missão e objetivo social, dentre outros, a cooperação do Brasil com a África e a América Latina. Pois bem, assim como o senhor, os outros ex-presidentes do BNDES, que nós aqui tivemos a oportunidade de fazer perguntas, todos afirmaram, e o senhor afirmou aqui também, que não houve e não há influência política, tanto do presidente da República quanto dos ministros, enfim, aos empréstimos do banco. Mas o que me soa até muito interessante, que esta agenda construída com a participação do presidente Lula, e o senhor diz que seria feita essa agenda de 2011 a 2014, no final do seu mandato, no último ano, antes mesmo da definição da eleição de quem seria o próximo presidente da República, no ano de 2014, 76% dos recursos que foram emprestados internacionalmente pelo BNDES, 33% foram para Angola, 22% da Argentina, para a Argentina, 14% para a Venezuela e 7% para Cuba. Ou seja, presidente, fica muito claro em que esta definição desta política construída para os próximos anos, a partir da saída do presidente Lula, com a construção do Instituto Lula, houve sim influência política passando tudo isso, nós temos registros aqui de várias reuniões e encontros do senhor com o próprio ex-presidente da República. Eu quero que o senhor reafirme aqui, pode explicar para nós, se houve ou não houve influência política, e essas coincidências são tão grandes que o que faz com que nós tenhamos tantas coincidências em relação a essa construção de uma agenda e que venha culminar exatamente no dispêndio desses empréstimos em relação a essa agenda e aos interesses do Instituto Lula. Deputado, eu poderia me voltar aqui, porque eu perdi a data dessa reunião. O senhor diz que houve uma reunião... 6 de abril de 2010. 6/4 de 2010, uma reunião... Uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a diretoria e o Conselho de Administração do BNDES. E o senhor diz no informativo semanal, fala do senhor, que nas mais de 3 horas de reunião, o presidente Luciano Coutinho fez um balanço da política e ficou decidido, por orientação do presidente Lula, que a Secretaria Executiva do PDP promoverá a construção de uma agenda de ações para o período de 2011 a 2014. Olha, deputado, a PDP era uma política ampla de desenvolvimento do país. E eu não me recordo especificamente dessa reunião. Eu vou compulsar a minha agenda e vou olhar esse comunicado. Não é? Mas o que eu posso lhe dizer é que... Presidente, o meu tempo está correndo há bastante tempo lá da minha pergunta. Até tocou a campainha que a gostaria que pudesse pelo menos voltar no mínimo 30 30 segundos, mais até, porque está tempo correndo. 1 minuto e 47 eu marquei a hora que Vossa Excelência terminou.
Secretaria, por favor, atualize o tempo de Desculpa, 1 minuto e 47 Desculpa interromper o senhor. segundos deputado, para Lucas. o deputado Lucas. Então, deputado, é o seguinte, todas as reuniões que eu tive com o presidente Lula foi para discutir alta política, foi para discutir estratégias, foi para discutir temas de interesse do país. Nunca recebi do presidente nenhum pedido específico relativo a qualquer projeto ou qualquer interesse específico. Sempre mantivemos uma relação de alto nível, pensando nos interesses de longo prazo do país, no desenvolvimento do país. Depois que o presidente concluiu o seu mandato, eu estive com ele poucas vezes. Poucas vezes. O presidente, eu estive no todo o mandato, primeiro mandato da presidente Dilma e até os 2 anos até o impedimento da presidente. E nesse período eu tive algumas poucas vezes, eu não me lembro quantas, mas eu não sempre para discutir temas ou em seminários, não é? E o presidente Lula sempre se notabilizou como uma pessoa que gostava de ouvir, de convidar opiniões de bancos estrangeiros, de grandes instituições, para ouvir e discutir perspectiva do país. É isso o que eu tenho a dizer. Presidente, eu só quero... Nada a ver com interesses específicos. Presidente, só quero que fique registrado aqui que o senhor Luciano Coutinho diz que nunca falou sobre uma indicação do presidente Lula e no próprio informativo semanal do banco, tá, a declaração dele de que fica definido que seria feito, por orientação do presidente, um balanço de uma política para os próximos anos 2011 e 2014. Então, há aqui claramente o presidente dizendo uma coisa, o ex-presidente aqui na nossa comissão, e a denúncia do Ministério Público com dados e documentos do balanço do banco dizendo exatamente o contrário na fala do presidente. Acho que isso tem que ficar registrado aqui na nossa comissão. Deputado, eu peço perdão, mas aqui é o seguinte, a política de desenvolvimento produtivo era uma política que tinha vários capítulos, ela era uma política ampla. Ela estava tratando do desenvolvimento do país, estava tratando de inovação tecnológica, ela estava tratando de desenvolvimento regional, ela está tratando de desenvolvimento de infraestrutura, ela estava tratando uma parte de comércio exterior e de internacionalização, ela estava tratando de uma ampla, estava tratando do setor de serviços, estava tratando de serviços em geral, não estamos falando de serviços de engenharia, tratando de uma ampla gama de políticas, e este foi o objetivo da reunião, era tratar de um projeto de desenvolvimento do país. Não há nada de ilícito ou nada de irregular que possa ser deduzido. E eu não estou falando isso, eu só estou dizendo não, eu que o estou senhor lhe está dizendo dizendo uma coisa e a outra fala do senhor em relação... Não, eu estou... eu lhe respondi porque o senhor me perguntou se eu recebi interferência do presidente para projetos. Eu lhe respondi que não. Deputado Elias Vaz, Peraí, 5 presidente, minutos. tem mais uma pergunta. Perdão, Eu tenho mais uma pergunta. 1 minuto e 12. Sobre o processo do TCU, que está sendo averiguado, eu tenho uma pergunta em relação a uma operação que foi feita de aprovação, de um pedido de aprovação de crédito de 450 milhões de reais para o frigorífico Independência Participações S.A., mediante a apresentação de documentos contábeis que o próprio TCU diz que esses documentos podem ser considerados com possíveis fraudes, mas mesmo assim o banco conseguiria avaliar a suficiente consideração do problema que o frigorífico enfrentava. Após mais ou menos 2 meses, o BNDES aportou 250 milhões de reais nesta empresa, sendo que o frigorífico requereu 90 dias depois a sua recuperação judicial, dada a situação de completa insolvência. A minha primeira pergunta é a seguinte. O senhor falou aqui do ritual técnico de análise de crédito. Aonde que estava a análise de crédito no banco neste momento em que
se empresta 250 milhões de reais e 90 dias depois a própria empresa pede recuperação judicial. Também, nesse intervalo, e aí vem a minha segunda pergunta, ocorre que o BNDES Par financiou a aquisição de participação acionária do frigorífico Independência pela JBS, nesse intermédio de tempo, sob a alegação de que o BNDES Par buscava proteger o seu investimento. E aí, a minha pergunta, que o senhor me explique, me soa até uma negligência do banco, primeiro, em poder emprestar 250 milhões por um banco que uma empresa que pede recuperação judicial 90 dias depois. Qual é a avaliação técnica e esse ritual de análise técnica que o senhor diz, por que não funcionou? E segundo, fica também claro, de certa forma, e aí é uma pergunta que eu faço para o senhor, que entende muito mais do que eu dessa área, de que após a empresa pedir recuperação judicial pela sua situação de insolvência e a aquisição da JBS pelo frigorífico Independência, parece que o ativo fica muito mais atraente para o JBS após toda essa situação. Qual é a posição do senhor em relação a isso? Bom, o caso de Independência foi amplamente noticiado e discutido, né? O BNDES apoiou 4 empresas na área de proteína, né, originalmente. Apoiou a JBS, apoiou Bertin, apoiou Marfrig e apoiou a Independência. O Independência, efetivamente, o banco, eu não me lembro agora a data de fechamento da operação, 2008 para 2009, mas ele apoiou em 2008, o senhor deve lembrar que quebrou o Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008. E que isso produziu impactos em muitas empresas no país. Tá? Empresas que tinham derivativos de crédito que entraram subitamente em gravíssimas dificuldades. É público. O empréstimo se deu no dia 28 de novembro de 2008, logo depois, quase 2 meses depois do 15 de setembro. Ou seja, mais cuidado, eu acho que a parte técnica do banco deveria ter em virtude da situação econômica e financeira que se situava tanto no país banco, quanto internacionalmente. O Independência tinha crédito de vários grandes bancos internacionais, né, que, inclusive, empenharam mais recursos. Eu não me lembro agora os bancos, mas eu vou lhe mandar, vou pedir um esclarecimento. Né? Outra vez, senhor presidente, são fatos de 10 anos, mais de 10 anos atrás. Terceiro item que Vossa Excelência, Vossa Senhoria poderia mandar à comissão como esclarecimento. Mas, presidente, vou passar a palavra ao deputado Elias Vaz. Mas eu quero explicar o seguinte. Tá bem. Houve uma Fica a sugestão como requisição do banco. Fraude nas informações. E que não só o BNDES, mas os outros bancos privados também a presidência embarcaram na operação, os outros bancos privados internacionais, primeira linha, também perderam. Foi feito depois, eu lhe mandarei essas informações. Nós temos 15 mas não inscritos. houve negligência por parte doutor Luciano. Trabalho